Agosto 30, lendo a história de Deus. Ezequiel 5 a 8. Ezequiel 5. A navalha do julgamento de Deus. Agora, filho do homem, apanhe uma espada afiada e use-a como navalha de barbeiro para rapar a cabeça e a barba. Depois, tome uma balança de pesos e reparta o cabelo. Quando os dias do cerco da cidade chegarem ao fim, queime no fogo, dentro da cidade, 1/3 do cabelo. Pegue 1/3 e corte-o com a espada ao redor de toda a cidade e espalhe 1/3 ao vento, porque eu os perseguirei com a espada desembainhada. Mas apanhe umas poucas mechas de cabelo e esconda-os nas dobras da sua roupa. Dessas, ainda, pegue algumas e atire-as ao fogo, para que se queimem. Dali, um fogo se espalhará por todos os israelitas. Assim diz o soberano Senhor. Esta é Jerusalém, que pus no meio dos povos, com nações ao seu redor. Contudo, na sua maldade, ele se revoltou contra as minhas ordenanças e os meus estatutos, mais do que os povos e as nações ao seu redor. Ela rejeitou as minhas leis e não agiu segundo os meus decretos. Portanto, assim diz o soberano Senhor: você tem sido mais rebelde do que as nações ao seu redor e não agiu segundo os meus estatutos nem obedeceu às minhas ordenanças. Você nem mesmo alcançou os padrões das nações ao seu redor. Por isso, diz o soberano Senhor, eu estou contra você, Jerusalém, e executarei contra você o juízo à vista das nações. Por causa de todos os seus ídolos detestáveis, farei com você o que nunca fiz e jamais voltarei a fazer. Por isso, entre vocês sucederá que os pais comerão os próprios filhos e os filhos comerão os pais. Castigarei você e dispersarei aos ventos os seus sobreviventes. Por isso, tão certo como eu vivo, declaro o soberano Senhor que, por ter contaminado o meu santuário com todos os seus ídolos repugnantes e com todas as suas coisas detestáveis, eu mesmo a destruirei. Não olharei para você com piedade, nem a pouparei. 1/3 do seu povo morrerá de peste ou perecerá de fome dentro dos seus muros. 1/3 cairá à espada fora da cidade, e 1/3 dispersável aos ventos, e perseguirei com a espada em punho. Então, a minha ira cessará, diminuirá a minha indignação contra eles, e seguirei vingado. Quando tiver esgotado a minha ira sobre eles, saberão que eu, o Senhor, falei segundo o meu zelo. Farei de você uma ruína e a tornarei desprezível entre as nações ao seu redor, à vista de todos quantos passarem por você. Você será objeto de desprezo, de escárnio, e servirá de advertência e de causa de pavor às nações ao redor, quando eu a castigar com ira, indignação e reprovação severa. Eu, o Senhor, falei. Quando eu atirar em você as minhas flechas mortais e destruidoras, as minhas flechas de fome, atirarei para destruí-la. Aumentarei a sua fome e cortarei o seu sustento. Enviarei contra você a fome e animais selvagens que acabarão com os seus filhos. A peste e o derramamento de sangue a alcançarão. E trarei a espada contra você. Eu, o Senhor, falei. Ezequiel 6. Profecia contra os montes de Israel. Essa palavra do Senhor veio a mim. Filho do homem, vire o rosto contra os montes de Israel, profetize contra eles e diga-lhes: ó montes de Israel, ouça a palavra do Senhor. Assim diz o soberano Senhor aos montes e às colinas, às ravinas e aos vales. Estou prestes a trazer a espada contra vocês. Vou destruir os seus santuários locais. Os seus altares serão arrasados, os seus altares de incenso serão esmigalhados, e abaterei o seu povo na frente dos seus ídolos. Porei os cadáveres dos israelitas em frente dos seus ídolos e espalharei os seus ossos ao redor dos seus altares. Onde quer que você viva, as cidades serão devastadas e os santuários locais serão arrasados e devastados. Os seus ídolos serão esmigalhados e transformados em ruínas. Os seus altares de incenso serão derrubados e tudo o que vocês realizaram serão apagado.
O seu povo cairá morto no meio de vocês, e vocês saberão que eu sou o Senhor. Mas pouparei alguns. Alguns de vocês escaparão da espada quando forem espalhados entre as terras e as nações. Ali, nas nações por onde vocês tiverem sido levados cativos, aqueles que escaparem se lembrarão de mim. Lembrarão como fui arrasado por causa do seu coração adúltero, que se desviou de mim, e por causa dos seus olhos, que cobiçaram os seus ídolos. Terão nojo de si mesmos por causa do mal que fizeram e por todas as suas práticas detestáveis. Então, saberão que eu, o Senhor, que não ameacei em vão trazer essa desgraça sobre eles. Assim diz o soberano Senhor: esfregue as mãos, bata os pés e grite: ai, por causa de todas as práticas ímpias detestáveis do povo de Israel, pois eles morrerão pela espada, pela fome e pela peste. Quem está longe morrerá pela peste, quem está perto cairá pela espada, e quem sobreviver e for poupado morrerá de fome. Assim enviarei a minha ira sobre eles. Então saberão que eu sou o Senhor quando os seus mortos jazerem entre os seus ídolos ao redor dos seus altares, em todo monte alto e em todo topo de montanha, debaixo de toda árvore frondosa e de todo carvalho viçoso, em todos os lugares nos quais eles ofereciam incenso aromático a todos os seus ídolos. Estenderei o braço contra eles e tornarei a terra uma imensidão desolada, desde o deserto até Dibla, onde quer que vivam. Então saberão que eu sou o Senhor. Ezequiel 7. A chegada do fim. Veio a mim essa palavra do Senhor: filho do homem, assim diz o soberano Senhor ao povo de Israel: chegou o fim chegou aos quatro cantos da terra de Israel, o fim está agora sobre você, e sobre você vou desencadear a minha ira. Eu a julgarei de acordo com a sua conduta, e a retribuirei por todas as suas práticas detestáveis. Não olharei com piedade para você, nem a pouparei. Com certeza, eu a retribuirei pela sua conduta e pelas práticas detestáveis no seu meio. Então você saberá que eu sou o Senhor. Assim diz o soberano Senhor: eis a desgraça, uma desgraça jamais imaginada vem aí. Chegou o fim, chegou o fim. Ele se insurgiu contra você. O fim chegou, a condenação chegou sobre você que habita no país. Chegou a hora, o dia está próximo, há pânico, não alegria sobre os montes. Estou prestes a derramar a minha ira sobre você e esgotar a minha indignação contra você. Eu a julgarei de acordo com a sua conduta e a retribuirei por todas as suas práticas detestáveis. Não olharei com piedade para você, nem a pouparei. Eu a retribuirei de acordo com todas as práticas detestáveis que há no seu meio. Então você saberá que é o Senhor que desfere o golpe. Eis o dia, já chegou, a condenação irrompeu, a vara brotou, a arrogância floresceu, a violência tomou a forma de uma vara para castigar a maldade. Ninguém do povo será deixado, ninguém daquela multidão, tampouco nenhuma riqueza, nada que tenha algum valor. Chegou a hora, o dia chegou, que o comprador não se regozije, nem o vendedor se entristeça, pois a ira está sobre toda a multidão. Nenhum vendedor viverá o suficiente para recuperar a terra que vendeu, mesmo que viva muito tempo, pois a visão acerca de toda a multidão não voltará atrás. Por causa da sua iniquidade, nenhuma vida humana será preservada. Embora toquem a trombeta e deixem tudo pronto, ninguém irá a combate, pois a minha ira está sobre toda a multidão. Fora está a espada, dentro a peste e a fome. Quem estiver no campo morrerá pela espada, e quem estiver na cidade será devorado pela fome e pela peste. Todos os que se livrarem e escaparem estarão nos montes, como pombas nos vales. Cada um gemerá por causa da sua iniquidade. Toda mão perderá frouxa, e todo joelho se desfará em água. Eles se vestirão com um pano de saco e se cobrirão de pavor. Terão o rosto coberto de vergonha e a sua cabeça será raspada. Atirarão a sua prata nas ruas e o seu ouro será tratado como coisa impura. A sua prata e o seu ouro serão incapazes de livrá-los no dia da ira do Senhor. Não poderão saciar a sua fome e encher o seu estômago.
servirão apenas para fazê-los tropeçar na iniquidade. Eles tinham orgulho das suas lindas joias e as usavam para fazer os seus ídolos detestáveis e as suas imagens repugnantes. Por isso, tornarei essas coisas em algo impuro para eles. Entregarei tudo isso como despojo nas mãos de estrangeiros e como saque nas mãos dos ímpios da terra, e eles os contaminarão. Desviarei deles o rosto, e eles profanarão o lugar que tanto amo. Este será invadido por ladrões que o profanaram. Preparem correntes, porque a terra está cheia de sangue derramado e a cidade está cheia de violência. Trarei os piores elementos das nações para que se apossarem das casas deles. Darei fim ao orgulho dos poderosos e aos santuários deles serão profanados. Quando chegar o pavor, eles buscarão paz, mas não a encontrarão. Virá uma desgraça após outra e uma notícia após outra. Tentarão conseguir uma visão da parte do profeta, e o ensino da lei pelo sacerdote se perderá, como também o conselho das autoridades. O rei pranteará, o príncipe se vestirá de desespero, e as mãos do povo da terra tremerão. Lidarei com eles de acordo com a sua conduta, e pelos seus próprios padrões o julgarei. Então saberão que eu sou o Senhor. Ezequiel 8. Idolatria no templo. No 6º ano, no 5º dia do 6º mês do exílio, eu e as autoridades de Judá estávamos sentados na minha casa quando a mão do soberano Senhor veio sobre mim. Olhei e vi uma figura como a de um homem. Do que parecia a sua cintura para baixo, ele era como fogo, e dali para cima sua aparência era tão brilhante como metal reluzente. Ele estendeu a que parecia um braço e me pegou pelos cabelos. O Espírito levantou-me entre a terra e o céu e, em visões de Deus, levou-me a Jerusalém, à entrada da porta norte do pátio interno, onde estava colocada a imagem que provoca o ciúme de Deus. Ali, diante de mim, estava a glória de Deus de Israel, como na visão que eu havia tido na planície. Então, ele me disse: Filho do homem, olhe para o norte. Olhei para o lado norte e vi a porta do altar, a imagem que provoca o ciúme de Deus. Ele me disse: Filho do homem, você vê o que estão fazendo? As práticas detestáveis do povo de Israel, coisas que me levarão para longe do meu santuário? Mas você verá práticas ainda piores que estas. Em seguida, ele me levou para a entrada do pátio. Olhei e vi um buraco no muro. Ele me disse: Filho do homem, agora escave o muro. Escavei o muro e vi ali a abertura de uma porta. Ele me disse: Entre e veja as coisas detestáveis e más que estão fazendo. Eu entrei e olhei. Lá, desenhadas por todas as paredes, vi todo tipo de criaturas rastejantes e de animais impuros, bem como todos os ídolos do povo de Israel. À frente deles havia 70 autoridades do povo de Israel, e Jazanias, filho de Safã, estava no meio deles. Do incensário que cada um tinha nas mãos, subiu uma nuvem aromática. Ele me disse: Filho do homem, você viu o que as autoridades do povo de Israel estão fazendo nas trevas, cada uma no santuário da sua própria imagem esculpida? Eles dizem: O Senhor não nos vê, o Senhor abandonou o país. Também me disse: Você os verá cometer práticas ainda mais detestáveis. Então, ele me levou para a entrada da porta norte da casa do Senhor. Lá, eu vi mulheres sentadas, chorando por Tamuz. Ele me disse: Você vê isso, filho do homem? Você verá práticas ainda mais detestáveis do que esta. Ele, então, me levou para dentro do pátio interno da casa do Senhor, e ali, à entrada do templo do Senhor, entre o pórtico e o altar, havia uns 25 homens, de costas para o templo do Senhor e o rosto voltado para o oriente. Eles se prostravam em direção ao sol. Ele me disse: Você viu isso, filho do homem? Será que essas práticas detestáveis são corriqueiras para a nação de Judá? Deverão também encher a terra de violência e continuamente provocar a minha ira? Veja como eles passam o ramo pelo nariz. Por isso, eu os tratarei com ira. Não olharei com piedade para eles, nem os pouparei. Mesmo que gritem aos meus ouvidos, não os ouvirei.
Você acabou de acompanhar a Bíblia 365, lendo a história de Deus. Se você quer acompanhar com outra versão bíblica, registrar a sua leitura, dar sugestões, participar de nosso grupo no WhatsApp ou até mesmo fazer pedidos de oração, acesse sempre www.abiblia365.com.br. E lembre sempre, em leituras diárias, confortaremos e fortaleceremos a nossa fé.